Fala, meus amigos, boa noite, tudo jóia com vocês? Comigo também está tudo bem. Deixa eu falar com vocês a respeito de uma questão agora política, né? Ontem nós tivemos uma decisão do STF em que o relator do recurso que chegou no STF sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro caiu no colo do ministro Cristiano Zanin. Ministro Cristiano Zanin, que em outra época, antes de ser ministro, ele era o advogado do próprio presidente Lula. Só para você ter uma ideia, né, do quanto isso tá complicado de entender. Mas antes disso, eu gostaria que você, se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e que você possa clicar lá no sininho para você receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo aqui, tá bom? Sem mais delongas, agora eu vou falar com você sobre essa decisão, né, que o relator do recurso é o ministro indicado pelo próprio presidente Lula, Cristiano Zanin, que em outrora foi o advogado que fez toda a defesa dele no STF, né, que chegou no STF, fez toda a defesa dele na Justiça Simples, depois nos colegiados, e hoje ele é o ministro indicado pelo próprio Lula. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo essa reflexão para nós, para que nós possamos entender o que nós estamos passando. Ao meu ver, o ministro Cristiano Zanin, ele tem vínculos relacionais muito fortes com o presidente Lula. E sendo ele uma pessoa indicada pelo Lula, ele deveria se autodeclarar impedido de relatar ou de julgar qualquer ação que viesse não só do Bolsonaro, mas também de qualquer outra pessoa que fosse opositor ao Lula. É lógico que a gente está falando aqui de uma pessoa que a princípio não tem nenhum tipo de problema, nunca teve nenhum tipo de problema com o Bolsonaro. Mas como que a gente consegue captar essa mensagem e levar essa mensagem para o nosso coração sem achar que há influência, sem achar, lógico que é subjetivo, sem achar que há uma influência da esquerda nas decisões ou no próprio pensamento, no próprio pensamento do ministro do STF, Cristiano Zanin. Não estou falando que ele é parcial quanto às decisões dele, até porque ele é um jurista e, a princípio, o ministro do STF deve ser imparcial. Mas não gera estranheza para nós o fato de que uma pessoa tão ligada ao presidente Lula, né, que outrora foi advogado dele, possa relatar um processo, um recurso em que o arquirrival dele, né, Bolsonaro, está com o recurso lá. Não gera estranheza isso? Não gera um sentimento de impotência ao fato de que qualquer processo que chegar lá, nós vamos ter vários ministros que a princípio foram colocados pela própria esquerda, né? Eu trouxe uma relação aqui para você ver de quantos ministros foram colocados, né, pela esquerda, e aqui eu estou falando só do PT. Estou falando só do PT. Então, os outros, da mesma forma, né, porque nós nunca tivemos, fora os 4 anos passados, nós nunca tivemos um governo de direita, só de esquerda. Então, eu trouxe uma relação para que você possa entender das pessoas que foram indicadas pelo Lula. Né? Lula, ele teve o ministro Cristiano Zanin, que é o relator desse recurso do Bolsonaro. Ele indicou Carmen Lúcia e Toffoli. E sem contar que em fevereiro, provavelmente ele ainda vai
ter mais um ministro que foi indicado por ele, que foi o Flávio Dino, aquele mesmo que ele falou que ele sentiu uma alegria tremenda, né? Que agora a Suprema Corte tem um ministro comunista. Até como se isso fosse algo para se vangloriar. Mas para ele que tem esse pensamento, ele acha que isso é uma glória. Para nós, nem tanto, né? Porque acaba que os seus pensamentos influenciam nas suas decisões, as suas diretrizes ideológicas acabam influenciando nas suas decisões. E eu queria trazer para vocês um pensamento, né? Uma indagação quanto a isso. Em 2020, nós tivemos uma indicação do Bolsonaro de um delegado-geral da Polícia Federal, em que o próprio STF foi lá e não aceitou, né, a nomeação de Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal por Brasília, e acho que Brasília, e ele hoje é deputado, mas na época ele era delegado geral da Polícia Federal e o próprio STF não aceitou. Quem foi a pessoa que falou que não poderia aceitar foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: será que esses ministros vão ser imparciais na decisão? Até o ministro Cristiano Zanin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Toffoli, ministra Rosa Weber, ministros, né, que aqui estão ainda, né? A Rosa Weber já aposentou, mas aqui, ó, do Lula nós temos o Zanin, provavelmente o próprio Flávio Dino vai estar lá para poder decidir essa questão. Nós temos a Carmen Lúcia, que ainda está nas turmas do próprio STF. Nós temos o Toffoli, que foi advogado do PT, não era nem advogado do Lula, era advogado do PT. E a Dilma, ela nomeou ministro Fux, ministra Rosa Weber, que agora o Flávio Dino entra no lugar dela, Barroso e Fachin. Então, nós temos aqui uma situação. Qual vai ser a posição e a postura dos ministros do STF quanto às pessoas que são opositoras ao governo do Lula quando chegarem com algum tipo de ação lá? Primeiro que chega é um recurso do Bolsonaro e cai na mão do ministro Cristiano Zanin, que foi o indicado pelo Lula, agora recente, no início do ano, foi indicado pelo Lula. Provavelmente outros denunciados, outras pessoas estarão ali, né? Nós já temos aí uma possibilidade de ter uma ação para poder caçar a própria candidatura, o cargo do deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. A pergunta que a gente tem que fazer, meus amigos, é a seguinte: será que essas ações, quando chegarem no STF, as decisões serão de fato decisões que não penderão para nenhum lado nem para o outro? Serão elas, né, decisões que você pode falar, não, elas foram decisões que foi jurídica e não política? Então, são situações que talvez nós vamos ver passar por nós e nós vamos estar impossibilitados pelo fato de que a nossa Suprema Corte, ela analisa as situações, ela não se autodeclara suspeitas para poder analisar casos. Aqui eu não falo da Suprema Corte, mas das pessoas que compõem a Suprema Corte. Imagine que outras ações chegarão. Esses ministros poderão falar que eles foram imparciais na decisão.
Então, assim, ó, a gente tem que entender que a imparcialidade ela é atinente ao cargo, independente se a pessoa pensa diferente ou não. Então, que a gente possa ter, né, essa imparcialidade nas decisões. Vou dar o meu parecer, eu acredito que não vai ter imparcialidade, né, eles vão ser parciais. E provavelmente, aqui eu estou falando, entendeu, com toda a conjuntura que a gente vê hoje no Brasil, é que Bolsonaro vai estar inelegível para as duas próximas candidaturas, vai ficar inelegível por 8 anos, diferente da Dilma, que ela sofreu impeachment e não ficou inelegível, ferindo a própria Constituição. Ou seja, fizeram um malabarismo constitucional, o senhor, né, o ex-ministro Lewandowski, fez um malabarismo constitucional para que ela pudesse ser hoje elegível. Tanto que passou, né, que quis, na verdade, ela quis ser uma senadora de Minas Gerais, e ela foi, né, escorraçada aqui nas eleições e nas votações. Então hoje nós temos vários senadores, até o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi na época da Dilma. Então, meus amigos, o que eu quero passar para vocês é, será que os ministros eles serão imparciais nas decisões deles? E será que algum ministro vai ter a capacidade humana de se autodeclarar, né? Ele vai poder se autodeclarar, falar, não, eu tenho algo aqui que eu não posso julgar essa situação, né? Então, eu acredito e espero que eles possam fazer isso, fazer uma autoanálise e se autodeclarar ali, impedidos de julgar ações de pessoas que têm um pensamento diferente, né, que tem uma ideologia diferente, que tem um ponto político diferente, para que eles não venham afetar os ideais de pessoas que pensam diferentes. Tá bom, meus amigos? No mais, eu quero deixar esse vídeo com vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, eu quero te pedir que você possa se inscrever no canal e que você possa ativar o sininho de notificações para que você possa receber sempre que possível, sempre que a gente postar um vídeo, a gente está postando todos os dias, para que você possa receber as notificações e os vídeos aí que a gente está postando, tá bom, meus amigos? Um grande abraço e nos vemos amanhã, tá bom? Grande abraço.